A paz do Senhor a todos. Quero dar continuidade ao estudo da escatologia bíblica. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo que você procure no meu Facebook. São cerca de 3 vídeos e seria muito bom para que você pudesse acompanhar bem este vídeo que você está assistindo agora. Eu irei começar fazendo uma breve recapitulação daquilo que nós vimos e passarei ao tema de hoje, que é a grande tribulação, certo? Primeiro, nós vimos o arrebatamento da igreja, que foi justamente o evento, que vai ser o evento de retirada dos salvos da igreja de Cristo da terra. E ele vai levar essas pessoas, vai transformá-las com um corpo incorruptível e ali nos ares se encontrará com elas e para dar os seus galardões, que foi o que nós estudamos no segundo vídeo, chamado de O Tribunal de Cristo. E ali cada um será recompensado conforme as suas obras. Depois disso, nós vimos que essas pessoas, elas estavam aptas para entrar para a comemoração de casamento, de união entre Jesus Cristo e elas, a Igreja de Deus. Que essa comemoração foi chamada de As Bodas do Cordeiro, que foi o tema do nosso terceiro vídeo. Ali, essas pessoas, nós, os salvos em Cristo, desfrutaremos, pela misericórdia do Senhor, de momentos sem igual, de comunhão, na presença do Senhor Jesus Cristo, e estaremos com Ele para sempre. Depois disso, nós vimos que foi feita uma divisão entre a história da igreja, do povo de Deus que foi arrebatado, mas que também foram deixadas pessoas na terra. Não foram todas as pessoas que foram levadas, foram apenas os salvos. Agora nós veremos o destino daquelas pessoas que permaneceram na terra, que não deram ouvidos à mensagem do Evangelho, que não entregaram as suas vidas para Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e que por isso continuaram aqui na terra. E veremos então a grande tribulação que se abaterá sobre todas as pessoas que estiverem na terra. E o que é a grande tribulação? Gosto de um conceito que o pastor Edinaldo Carvalho ele traz nesse livro aqui, chamado de Escatom. Esse pastor, eu admiro muito ele, é um estudioso da escatologia bíblica. Ele tem também seu canal no YouTube, onde ensina sobre esses temas. E na página 53 do seu livro, ele diz assim: o termo tribulação em português deriva do latim tribulum, que é o instrumento de desterroar, mediante o qual o lavrador romano separava a espiga da sua palha, ou ainda uma espécie de trenó de madeira puxado para separar o trigo do joio. Então essa é a ideia, na tribulação, é uma espécie de peso, de pressão que é feita sobre o trigo, sobre a palha, sobre o joio e o trigo, e ali para separar um do outro. A ideia de pressão, de pressionar o povo da terra, que estiver na terra neste tempo. A grande tribulação ela terá uma duração de 7 anos, divididos entre 3 anos e meio iniciais e 3 anos e meio finais. Certo? Lá em Marcos, capítulo 13, o próprio Jesus Cristo ele vai falar a respeito deste acontecimento da grande tribulação. E é uma das melhores definições que há na Bíblia. E Jesus vai falar assim, capítulo 13 do livro de Marcos, a partir do versículo 19. Jesus vai dizer: porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, e nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Então,
Jesus ele vai trazendo aqui que é um momento de uma aflição tão grande, de um desespero tão grande, de um sofrimento, de uma pressão sobre as pessoas que estão sobre a terra tão grande, de uma intensidade tão terrível, que esse acontecimento, esses 7 anos, eles não vão poder ser comparados com qualquer outro evento terrível, catastrófico, de desastre, de assolação, de perturbação, de angústia que já haja acontecido sobre a terra. Não vai ser comparado a nada de tão terrível que será. E além disso, o Senhor Jesus ele diz assim, que ele já nos deixa de sobreaviso, ele já nos avisa de antemão. E aqui eu gostaria de tratar do objetivo que eu tenho com esse vídeo, trazendo para vocês. Basicamente, o objetivo que tenho não é de aterrorizar, de assustar, de trazer temor, de trazer medo. Não é apenas isso, mas é para que você pense e reflita que hoje há tempo para a sua salvação, que Jesus ele tem te dado oportunidades e mais oportunidades de receber a salvação que ele conquistou para mim e para você. Ele tem te dado a graça imensa de poder recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, para que você possa reconhecer seus pecados, confessá-los a Ele, deixar esses pecados para trás e receber uma nova vida, uma vida consagrada a Deus, uma vida que vai se estender para a eternidade, uma vida mais próxima do Senhor Jesus Cristo. E que por isso, nós que já somos crentes também não podemos brincar de ser crentes, não há tempo para isso, porque esses eventos eles já estão para acontecer, porque tudo o que está acontecendo no mundo indica que todo o cenário, esse contexto bíblico que é necessário para que essas coisas aconteçam já está praticamente inteiro formado. E se não está formado, está quase chegando lá. Então, é muito próximo, não é para dias longes, não é para muito tempo, não. Nós precisamos estar atentos e vigilantes, como o Senhor Jesus disse, hoje, aceitar a salvação de Cristo hoje, nos consertar com Deus hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Em Apocalipse 3:10 vai falar assim, que a tribulação é a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. É dessa maneira que Apocalipse vai narrar o que seria a tribulação. Lá em Malaquias 4, do 1 ao 3, vai falar algo muito interessante sobre esse tema. Vai dizer, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós os que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros de estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que eu estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Então aqui ele fala da ruína dos ímpios, da ruína daqueles que não têm sua salvação em Jesus Cristo. Naquele dia da grande tribulação, estas pessoas, elas terão derramado sobre as suas vidas a ira do Senhor dos Exércitos. A destruição virá sobre elas, a justiça de Deus virá sobre elas e ninguém poderá escapar das mãos do Senhor. Mas o Senhor também fala que haverá salvação, que nascerá o sol da justiça, ou seja, Jesus ele virá em socorro daqueles que são seus. E haverá esperança para estes. Olha só. Lá em Jeremias 37 vai dizer assim, ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó, ele porém será livre dela. Zacarias 13, 7 ao 9 também vai falar a esse respeito.
Ele vai dizer: desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 dela serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata, e a aprovarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Aqui está falando de Israel. Isso porque um dos principais objetivos da grande tribulação é provar Israel. Para que o povo de Israel, que é o povo escolhido de Deus, o povo que Deus fez na sua aliança, desde o começo com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os patriarcas, Deus fez essa aliança com o povo de Israel, que é um povo diferenciado no mundo, porque tem aliança com Deus. E o Senhor, ele vai trazer Israel para perto dele de volta. Só que, como diz aqui em Zacarias, vão ser provados como se prova o ouro que passa pelo fogo. E somente a terça parte, ou seja, 1/3 do povo de Israel, vai ser o remanescente fiel. Vão ser aqueles que vão sobrar da grande tribulação, que não irão perecer e que irão reconhecer a Jesus Cristo como seu verdadeiro Messias e vão se tornar para Deus. E esse é o principal objetivo da tribulação, é fazer com que o povo de Israel volte-se para o seu verdadeiro Deus. Isso porque na tribulação, o próprio Satanás ele vai tentar enganar o povo de Israel, se dizendo que é Deus, que é o verdadeiro Deus e que é o verdadeiro Messias, com a figura do anticristo, que vai se passar pelo Messias prometido de Israel. Que nós sabemos, o Messias prometido de Israel é Jesus Cristo e não há outro. Então, ali também serão provados todos os habitantes da terra. Todas essas calamidades que vão se abater sobre a terra servirão também para provar os demais, para derramar o juízo de Deus sobre ele, para derramar a condenação de Deus, a ira de Deus, e Deus fará justiça naqueles dias. E aí você pode me perguntar, em meio a tantas calamidades que acontecerão, e haverá oportunidade para salvação em meio a tudo isso? E eu lhe respondo que sim, haverá salvação. O Senhor Deus, ele continua sendo misericordioso, ele continua sendo amor, ele continua sendo benevolente. Mesmo em meio a um tempo de juízo, de justiça, de aflição. E ele vai levantar, a Bíblia diz, 144.000 homens judeus preparados, separados por ele especialmente para a missão de levar o evangelho, de evangelizar as nações, evangelizar os judeus, evangelizar o povo. Levantará também 2 testemunhas, que muito provavelmente são dois personagens famosos do Antigo Testamento, personagens de destaque, homens de Deus, para pregar também para o povo. E além disso, levantará um anjo evangelizador, que sairá pelos ares, anunciando quem é o verdadeiro Deus, e que não se deve adorar a besta, ao falso profeta, ao anticristo, a Satanás, e nem aceitar a sua marca, que é a marca da besta, que a Bíblia também fala, que todo aquele que aceitar a marca da besta, que será uma marca que simbolizará que aquela pessoa que a aceita, ela estará adorando ao próprio Satanás, entregando a sua vida a ele, a adoração a ele. E essas pessoas, elas darão isso em troca de realizar transações comerciais, comprar, vender. E é o que a Bíblia diz, essa marca será colocada na testa ou mesmo na mão. E estas pessoas que receberem, elas não terão direito à salvação de maneira nenhuma, pois já se entregaram ao anticristo, a Satanás, já foram engodadas, já foram enganadas pelo seu erro, já foram seduzidas por ele e infelizmente irão para o inferno juntamente com ele. Em contrapartida, aqueles que desejarem na grande tribulação serem salvos, enfrentarão grande perseguição, enfrentarão grande sofrimento e serão martirizados, se tornarão mártires. A palavra de Deus diz que essas pessoas, elas serão degoladas por causa dos testemunhos de Jesus Cristo. Então, não será como hoje em dia, que nós aceitamos e muitas vezes isso não custa a nossa vida.
Mas depois que a igreja de Cristo for arrebatada e entrar nesse período da grande tribulação, a salvação, ela muitas vezes só poderá ser encontrada a partir desta via, da pessoa sofrendo, sendo perseguida e morta. Então seu corpo sofrerá, será destruído, mas a sua alma, o seu espírito serão salvos. E muitos serão degolados. Então não podemos brincar, não podemos esquecer que o tempo da salvação, o dia da salvação é hoje. Se você ainda não recebeu a Cristo, se você permanece ignorando aquilo que Cristo fez, a obra de Cristo para a sua vida, não ignore mais, porque haverá dias em que você vai desejar isso, e vai ser muito difícil chegar à salvação, por causa da tribulação que se abaterá na terra.